Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que agora está se unindo comigo em oração. Vamos iniciar o nosso devocional? Tome a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, o versículo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 8. Vamos ao texto. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Aleluia, meus irmãos. Irmãos, este episódio narra um centurião, um centurião romano. E toda essa história se passa na cidade de Cafarnaum, essa cidade a qual Jesus migrou, Jesus se muda para Cafarnaum, uma vez que em Nazaré ele não foi bem recebido. E Cafarnaum era um importante centro comercial e militar da época. E os romanos ocupavam aquela região da Judéia. E aí que entra a imagem, a presença desse centurião. E centurião era um oficial do exército romano, responsável por cerca de 100 soldados, por isso o nome centurião. E ele representava o poder opressor de Roma sobre os judeus, porque na história do povo hebreu, depois o povo judeu, o povo sempre estava sendo subjugado em uma época. Nós vemos que o povo hebreu foi subjugado pelos egípcios, depois foram exilados na Babilônia, depois também subjugados pelos persas. Agora nós estamos no Novo Testamento, onde quem estava dominando aquela região da Judéia era os romanos. Então a presença ali do exército romano era uma forma de mostrar o poder opressor de Roma sobre aquele povo. E diante disso, tornava sua interação com Jesus ainda mais surpreendente, porque Jesus era judeu. Os judeus geralmente desprezavam os romanos por causa da ocupação e dos impostos pesados, porque em Cafarnaum havia um posto alfandegário, que foi lá que Jesus chamou Mateus na coletoria. Cafarnaum era uma cidade bem desenvolvida, tinha um porto, foi lá onde ele encontrou Pedro pescando. Também tinha uma sinagoga, que foi lá onde Jesus curou o homem da mão mirrada. Então era uma cidade, digamos assim, bem desenvolvida. Mas o relacionamento entre judeus e romanos era difícil, era um relacionamento difícil porque os romanos impunham impostos, por isso que os cobradores de impostos, eles não eram bem aceitos. No entanto, esse centurião demonstrou um caráter diferente, buscando Jesus com humildade e compaixão, não por ele, mas por seu servo. Nós meditamos dias atrás, na primeira carta de Timóteo, que o desejo bom e agradável do Senhor é que todos venham se converter. E aqui nós vemos o centurião, um homem pagão que não professava o judaísmo, exercendo a oração intercessória, porque é ele que vai buscar a Jesus, como diz o versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, ou seja, clamando, gritando. Agora, meus irmãos, imagine o cenário. Nós não estamos falando de um soldado romano, nós estamos falando de um homem de autoridade, que depois ele mesmo testifica isso ao falar com Jesus, que ele é um homem de autoridade, que tem homens debaixo da autoridade dele, à medida de que se ele manda um ir, ele vai, se volta, ele também volta. Agora, imagina um romano, um centurião, com toda as suas armaduras, com todos os seus apetrechos, vamos dizer assim, indo em direção a Jesus. Com certeza, meu irmão, foi um acontecimento que muitas pessoas prestaram atenção. Agora, que coisa interessante, né? O orgulho
ele tem nos privado de viver coisas profundas com nosso Senhor. O orgulho tem impedido a muitos de vivenciar milagres. Interessante que Cristo é aquele que nivela todas as coisas. Não importa se você é centurião, não importa se você é o principal da sinagoga ou uma mulher sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue. Todos nós somos dependentes de Deus. E que quando nós necessitamos de algo, porque tem momentos na nossa vida, viu, meu irmão e minha irmã, eu preciso te dizer, tem momentos na nossa vida que só Cristo é a resposta. Vai ter momentos na nossa vida que pouco vai importar a sua autoridade, a sua fama, pouco vai importar as suas convicções, quem você é, quanto você tem na conta bancária, as suas graduações. E vai ter momentos que você vai precisar fazer como esse centurião, deixar de lado o seu orgulho e ir em direção àquele, o único que pode resolver o seu problema. E o que ele roga ali? O versículo 6, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O centurião teve que deixar de lado a sua fama, o seu prestígio, literalmente a sua patente, para falar com um judeu. Porque os romanos viam os judeus como uma raça inferior. E é na inferioridade à vista daquele homem, o centurião, que ele encontra milagre, a cura, Cristo Jesus. E é bonito o que Jesus diz. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Meu irmão, isso é lindo demais. Olha a resposta daquele que estava sendo subjugado por um romano. Olha a resposta daquele que foi esperado, daquele a qual todo o povo esperava que ele viria libertá-lo justamente do Império Romano. Olha a resposta que ele dá para um centurião, para um romano, para um gentil: eu irei e lhe darei saúde. Será que nós teríamos a mesma atitude? De dizer para o nosso opressor, de dizer para aquele que não gosta de mim, dizer para aquele que me maltrata: não, eu vou na tua casa, e não só vou na tua casa, mas eu vou lhe dar saúde. E aí, mais uma vez, eu quero conectar essa palavra com a palavra de Timóteo, porque o desejo do nosso Deus é de salvar a todos. E olha o que o centurião diz. E o centurião responde: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. E meus irmãos, como muitas vezes é difícil nós nos colocarmos no lugar daquele que não é merecedor. Ainda mais nesse século, ainda mais na igreja desse século, que pensa que tudo é pelo mérito, que tudo é pelo retorno, pelo preço. Não, eu paguei o preço. E aqui nós vemos, torno a dizer, vou bater na tecla, nós não estamos falando de um judeu, nós estamos falando de um gentil, nós estamos falando de um pagão, nós estamos falando, ou seja, do improvável, que diz, que reconhece que ele não é digno. É muito parecida essa fala do centurião com a fala de João Batista: eu não sou digno de lhe desatar as sandálias. E sabe quando o milagre começa na nossa vida, meus irmãos? Quando nós nos despimos da nossa vaidade, quando nós nos despimos do nosso capacete, da nossa patente, da nossa armadura, daquilo pelo qual somos reconhecidos, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Meu irmão, que fé é essa? Que fé é essa? Porque o próprio Jesus diz depois, no versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé.
E aí, conectando essa palavra, a palavra de Timóteo, olha o versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, onde nós estamos, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí eu fico imaginando os judeus ali ao redor ouvindo Jesus dizer que outros povos, outras etnias, pessoas do Ocidente, do Oriente, pessoas que não são ali da região geográfica, que estão para além das circunvizinhanças de Israel, da Judéia, eles vão sentar à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó. Eu fico imaginando os judeus dizendo, mas como? Como? Nós somos a raça eleita, nós somos o povo eleito, e eles não entenderam que a vinda daquele centurião clamando por misericórdia já era o cumprimento desta palavra essa que depois nós vemos sendo aberta, escancarada através da vida de Paulo, certo? Nós sabemos que o primeiro gentil se converte é Cornélio junto com Pedro, mas depois nós vemos esse leque abrindo através da vida de Paulo. Paulo que vai aos gentios, Paulo que entrega essa palavra, esse convite a crer. E por que Jesus fala que nem mesmo em Israel encontrou tanta fé? Porque que é fé. O que moveu aquele centurião ir buscar Jesus, no versículo 5, é a mesma fé que moveu aquele centurião em voltar para casa e ver que aquelas palavras que Jesus falou havia se concretizado. Porque olha o versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, como tu crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Meus irmãos, que fé tremenda. E o que nós podemos aprender com essa palavra? Primeiro, tenha fé no poder de Jesus. O centurião confiou que apenas uma palavra de Jesus. Ei, olha, o centurião falou, Senhor, uma palavra. Ele não disse, vamos fazer uma campanha. Ele não disse, não, vamos subir monte, vamos descer monte. Não, vamos fazer aqui, 12 dias. Aí depois, esses 12 dias de clamor, volta para tua casa que o centurião... Não, o centurião falou, Senhor, é só uma palavra. O Senhor não precisa nem ir na minha casa. Confiança. O centurião confiou que apenas uma palavra de Jesus seria suficiente para curar o seu servo. E eu quero, meu irmão, liberar essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua família. Dizer que basta uma palavra do Senhor para que os nossos sejam curados. Uma palavra do Senhor para que a prostituta seja curada. Uma palavra do Senhor para que o traficante seja liberto. Uma palavra do Senhor para que talvez o seu esposo, o seu filho seja liberto do vício da droga, do álcool. Apenas uma palavra, porque o Senhor é poderoso. No nome de Jesus, milagres acontecem. E assim como Ele, nós devemos confiar no poder de Cristo para agir em nossas vidas, mesmo sem ver imediatamente os resultados. Porque fé é ir até Jesus. Fé é voltar para casa crendo que aquela palavra que Jesus disse já surtiu efeito. Aquela palavra já foi lançada no mundo espiritual. Aquela palavra proferida pelos lábios de Jesus já decretou cura, já decretou vitória. Isso é fé. A fé de buscar Jesus, mas a fé também de voltar para casa e ver que aquilo que Jesus havia decretado aconteceu. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Caminhemos por fé, não pela vista, diz a palavra do Senhor. Segundo ponto, cultive a humildade. O centurião reconheceu sua indignidade, diante de Jesus, mostrando que a verdadeira grandeza vem da humildade. No dia a dia, devemos nos lembrar de depender de Deus e servir aos outros. Tiago capítulo 4, versículo 10.
Humilhar-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Sabe o que é humilhar-vos? É dizer, Senhor, eu não quero mais andar na minha direção. Eu quero me humilhar, quero submeter as minhas vontades à tua vontade. Isso é se humilhar na presença dele. É dizer, Senhor, eu tenho planos para a minha vida, eu tenho sonhos para a minha vida, mas eu entendo que a tua vontade é o melhor para a minha vida. Eu quero isso, mas o melhor para a minha vida é a tua vontade. Então eu me humilho, eu abro mão para ver o teu projeto sendo realizado na minha vida, para que no final o Senhor seja glorificado. E terceiro e último ponto, reconheça a autoridade de Cristo. No nome de Jesus, há poder. Há poder no nome de Jesus. Não vamos nos cansar de clamar o nome de Jesus. Mesmo que estejamos doentes, mesmo que estejamos cansados, fadigados, não vamos deixar de clamar o nome de Jesus. O centurião entendeu que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas. E ele era um homem de autoridade, mas neste momento ele viu que a autoridade dele era limitada. A autoridade maior estava em Jesus, que ele foi buscar. Precisamos viver debaixo dessa autoridade, confiando que Ele tem o controle sobre nossas vidas e circunstâncias. Mateus 28:18. E aproximou-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, meus irmãos, clame o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Vamos fazer isso agora? Ore comigo. Pai, nós clamamos o teu nome, o nome de Jesus, ó Deus, sobre todas as situações de nossas vidas, sobre todas as situações a qual nós não conseguimos, Pai. Ô Senhor, nós queremos submeter os nossos pensamentos, submeter as nossas vontades a Ti, Jesus. Dizer que sem Ti nada podemos, dizer que sem a Tua força, sem o Teu amparo nada podemos. Toma, ó Deus, os nossos lares, toma as nossas famílias, os enfermos, aqueles que estão acamados, aprisionados, ó Pai. Nós necessitamos apenas de uma palavra Tua, uma ordem Tua, Pai, para que as correntes venham se arrebentar, para que as prisões venham se abrir. Pai, que no Teu nome, ó Pai, nós possamos decretar curas, libertações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, um forte abraço. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.